Será que MC Livinho realmente desapareceu ou tudo não passava de uma jogada de marketing? Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar sobre uma situação recente envolvendo o cantor MC Livinho, onde supostamente ele teria desaparecido ali, suspeitas de que ele teria sido sequestrado. Mas antes da gente entrar no vídeo, vale lembrar que se você quer ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. E para estudar a linguagem corporal diariamente é só me seguir lá no Instagram, @metaforando.vitor. Já me segue lá. Sem mais delongas, vamos entender esse caso que todo mundo está comentando. A única análise que a gente poderia fazer do Livinho nessa situação é quando ele grava o stories dizendo que reapareceu, que tá tudo bem, que tá tudo escuro ali atrás dele e ele parece eufórico. Ali a gente consegue ver um comportamento facial com os olhos arregalados, olhando em volta, o que poderia remeter à sensação de medo. Conseguimos ver que ele está transpirando e aparenta também ter chorado e conseguimos ver um fluxo verbal bem rápido, ele está falando rápido, está falando bem desorientado e com muita movimentação corporal também, né? Se mexendo, olhando em volta, colocando a mão nos olhos. Eu tô chegando aqui na casa dos meus pais, falei com meu irmão já, ele vai vir aqui pra mim. Enfim, isso poderia ser um comportamento de ansiedade e também associado ao medo que poderia estar relacionado a alguém que foi vítima de algo. Mas como até agora não tem nenhuma entrevista dele falando sobre o caso, a gente poderia presumir que até mesmo esse tipo de reação pudesse ter sido algo ensaiado. Lembrando, isso aqui é apenas hipótese. Uma vítima que passou por algo traumático pode reagir como ele está reagindo ali. Mas é no contexto da situação que nós vamos conversar agora que iremos observar essa situação do MC Livinho com mais detalhes. Acontece que recentemente o cantor conhecido como MC Livinho postou uma série de stories em seu perfil no Instagram bem polêmica. Tudo começou quando ele apareceu em vídeos publicados, onde ele estava dirigindo no carro e comentava que, após parar num restaurante, achava que tinham algumas pessoas em um veículo o perseguindo ou até mesmo querendo arrumar confusão com ele. Livinho ainda relatou que o veículo estava sempre muito próximo ao dele, inclusive quando ele gravava ali dirigindo na rodovia, ele chegou até mesmo a filmar, mostrando o carro de trás, mas sem mostrar a placa do carro. Então ele ficou um tempo sem publicar nada, né? Terminou postando os stories dizendo que estava sendo perseguido na rodovia por esse carro. Um tempo depois, no mesmo dia, ele reapareceu, porém suas imagens estavam escuras e ali naquelas imagens aparecia a voz dele pedindo socorro. Por volta das 3 horas da madrugada, né? No dia seguinte, então, a esse evento, Livinho reapareceu, a sua família, né, os seus familiares ali mais próximos, irmão e o próprio Livinho comentaram na internet que estava tudo bem, né? Ele publicou uma foto dizendo que estava tudo bem, graças a Deus, mas não veio explicar o que aconteceu, não esclareceu isso. Muitas pessoas então começaram a dizer que aquilo não passava de uma jogada de marketing e muitas outras pessoas também defenderam ele, dizendo que algo muito sério tinha acontecido para o cantor ter feito aquilo, ter postado aquilo. Hoje nós não vamos analisar porque não tem nenhum vídeo, não tem uma entrevista onde ele está negando ou afirmando ou dizendo que é fake ou dizendo que é real, para a gente poder analisar com mais precisão. Porém, nós vamos levantar aqui os dados com base no contexto da situação, onde eu vou mostrar para vocês outras situações reais que já aconteceram, tanto de um evento real fatídico, onde a pessoa publicou na internet e o evento era real, quanto num outro evento onde a pessoa publicou e era um golpe de publicidade. Eu vou então citar para vocês aqui 2 casos, beleza? A gente vai avaliar um por um e comparar eles com o caso do MC Livinho. O primeiro caso ficou conhecido como o caso do garoto desaparecido do Acre. Eu analisei esse caso em 2017, foi um dos primeiros casos que me colocou bastante relevância aqui no YouTube. Basicamente aconteceu com o Bruno Borges, né? Um garoto lá da cidade de Rio Branco, se eu não me engano, que desapareceu, né? Ele saiu ali, desapareceu da casa dele e o quarto onde ele morava, né, dentro da casa, morava com os pais, no lugar do quarto estavam vários manuscritos, vários pedaços de papéis ali jogados ao chão e uma estátua de Giordano Bruno. O garoto Bruno Borges era conhecido por pesquisar alguns assuntos associados à filosofia, também ao ocultismo, e por isso gerou-se uma imagem de sobrenaturalismo em cima desse garoto quando ele desapareceu. Não demorou muito, a família anunciou que Bruno tinha desaparecido, mas ele tinha deixado alguns manuscritos, livros do próprio,
para serem publicados posteriormente e vendidos. E foi basicamente isso que aconteceu, né? Se eu não me engano, um livro foi publicado e foi publicado, lançado e vendido. O Bruno retornou, ele reapareceu ali cerca de 4 ou 5 meses após ter desaparecido. Reapareceu e a família não sabia explicar onde ele estava, ele não explicou, né? O Fantástico não explicava onde estava. Na época eu analisei e mostrei potenciais incoerências no discurso dele e no discurso de familiares. Não demorou muito para que os policiais e toda a investigação associada ao caso encerrassem, né, concluíssem o caso como um golpe de marketing, um golpe de publicidade para poder trazer uma atenção para o trabalho dele ali como livro. E isso foi o que foi concluído na investigação, o que foi noticiado. Agora vamos a um outro caso, um pouco recente. Foi uma blogueira, se eu não me engano o nome dela era Aline, ela tinha entre seus 23 e 24 anos de idade, isso deve ter acontecido em 2019 ou 2020. Ela foi abandonada um dia antes de se casar pelo noivo dela. O noivo dela entrou em contato com ela por mensagens, né, por aplicativo de mensagens, e terminou tudo, não quis ir adiante um dia antes do casamento. Casou sozinha então, mostrou lá, filmou a festa dela com pouquíssimas pessoas, e quando ela publicou isso, muita gente disse que ela queria biscoito, né, essa gíria significa que ela quer atenção. Muitas pessoas disseram que ela estava fazendo aquilo só para chamar a atenção, que aquilo era fachada, publicidade, e na verdade muitas pessoas não sabiam que a garota já tinha um histórico depressivo. Ela atentou então e tirou a própria vida por conta desse evento. Nós temos aí então duas situações, né, que eu contei aí, a do rapaz lá do Acre, o Bruno Borges, que desapareceu, e o dessa Aline, que cometeu suicídio. São dois casos que, quando foram divulgados na mídia, ganharam muita relevância, mas também ganharam muitas críticas. Muitas pessoas em ambos os casos apontaram como golpe de publicidade. Ah, é tudo marketing, é tudo fachada. Um, de fato, foi noticiado como sendo um golpe de marketing, o caso do Acre, e o outro não. A garota estava falando sério. Quando ela gravou aquilo, ela estava tentando ao máximo se esforçar para não ficar triste, porém, quando ela recebeu aqueles comentários, aquilo bateu muito forte e ela não aguentou e simplesmente tirou a vida. E aí nós temos o caso do MC Livinho, que aconteceu, né? Começou a gravar dizendo que estava sendo perseguido, aí disse, tô sendo perseguido, aí fica sem postar nada, aí reaparece umas 3 horas depois, falando socorro, 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 aí desaparece, aí reaparece às 3 horas da madrugada dizendo tá tudo bem, familiar, tô bem. Tô bem, né? Tudo suado, o que parecia ali também com lágrimas, né? Parecia, então, o que será que esse caso se encaixa? É um golpe de publicidade? Aconteceu alguma coisa séria com o MC Livinho? Porque até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, né, na segunda-feira, dia 18 de janeiro, não tem nenhuma informação do que de fato aconteceu, se foi um golpe ou se ele passou por algo traumático mesmo. Então, o que cabe a gente tentar entender por meio do contexto? Eu peguei 2 casos aí, né? A gente já entendeu os casos. Agora eu vou falar de alguns critérios básicos que acontecem em casos de golpe ou pessoas que estão tramando algo ali, ou seja, situações que não são verídicas. A fonte de pesquisa que eu estou utilizando é o manual, né, o Guia Antissequestro, a apostila Antissequestro do Grupo de Operações Code, no qual eu tenho formação, o livro When Violence is the Answer, do Tim Larkin, e algumas pesquisas que estarão no link na descrição desse vídeo aqui sobre sequestro e cárcere privado, beleza? Bom, vamos lá. Um dos primeiros critérios, uma situação dessa, num golpe de publicidade ou algo polêmico, mas que não tem fins publicitários, é que em algum momento é apresentado algo lucrativo para a pessoa que está sendo associada como vítima ou para as pessoas próximas àquela que está sendo associada como vítima. E isso acontece geralmente num curto espaço de tempo, né? A situação polêmica ocorre e ali bem próximo, né, logo antes da situação polêmica ou logo após, acontece algum evento que aparece ali um objeto que possa fornecer lucro para as pessoas envolvidas na situação polêmica. Exemplo, o caso do rapaz do Acre. Ele desapareceu. O que aconteceu? Será que ele foi sequestrado da casa dele? Será que ele foi aliciado por alguém? Obrigado a sair da própria casa? Não se sabia. Logo após ele sair, foi divulgada a notícia que seriam publicados os livros dele. Então você vê, um objeto lucrativo foi mencionado logo em seguida. E ali no caso da menina da blogueira, não. Ela noticiou as coisas dela e ela não estava ganhando nada com aquilo. Pelo contrário, ela estava perdendo dinheiro, né? Uma festa que ela quis fazer ali, a festa dela, indo até o fim sozinha. Aí no caso do Livinho, por exemplo, a gente deveria olhar agora na janela de tempo, né? A situação polêmica aconteceu agora, tá com uma situação fresca. A gente tem que olhar nessa janela de tempo. Se agora, um pouquinho antes dessa situação polêmica ocorrer, ele lançou algo de lucro, uma música, um álbum novo, um CD, um show novo, algo que possa ser rentável, ou se agora na janela logo após esse evento, ele vai lançar alguma coisa que seja capaz de gerar lucro para ele. Se for, pode ser que esteja associado ali a um golpe de publicidade, pode ser. Segundo critério, controle de informação reduzido, ou seja,
poucas informações de fato saem para o grande público ou para a mídia no geral. E geralmente esse controle de informação ele é bem amarrado. As pessoas que fornecem informações genuínas, ou seja, os únicos que sabem o que está acontecendo, ou é a própria vítima, ou são as pessoas muito próximas a ela, ali como alguns familiares. No caso do rapaz lá do Acre, o Bruno Borges, foi bem similar a situação. As informações que saíam eram apenas ali pelos pais dele, né? O pai dele fez uma entrevista na época, então as informações elas eram bem pontuais ali, saía uma coisinha aqui, mas eram todas assim, ou era a informação que saía do pai dele, dizendo o que tinha acontecido, né? Que ele não sabia para onde o filho tinha ido, ou as informações depois que o rapaz voltou saindo do próprio Bruno Borges, né? Então eram dali que eram oriundas essas informações, você nunca tinha uma fonte de informação de algum outro local, algum outro ponto que confirmasse a mesma história que eles estavam contando. Enquanto que no caso ali da moça, da blogueira, tinham várias pessoas comentando os problemas psicológicos dela, tinham laudos, várias pessoas próximas, não só a mãe, não só familiares, o próprio ex-noivo dela comentou que ela tinha problemas, então a informação é confirmada por vários lados e não apenas um ponto. O controle de informação não está só aqui, mas sim várias fontes fornecendo informações que comprovem a mesma versão. No caso Livinho, até então a gente tem o controle de informação bem amplo. Lembrando que já está disponível o Metadata Podcast, um podcast com muita informação. Inscreva-se agora no Metadata Podcast clicando no link na descrição desse vídeo e acompanhe todas as entrevistas. Te vejo lá, o podcast mais honesto do Brasil. No caso do MC Livinho, até então a gente tem um controle de informação bem reduzido, é só as informações que ele publicou, ou por exemplo, que o irmão dele publicou, pessoas próximas a ele. A gente não tem nada sendo divulgado de forma concreta, né? Não tem nenhuma outra pessoa de outro ponto dizendo aconteceu tal coisa, aí eu vi. Por exemplo, ele disse que ele para num restaurante e tinham pessoas encarando ele. No stories, ele fala, eu acabei de descer num restaurante aqui, família, os caras me encarando aqui, os caras me medindo. Que às vezes é foda, mano, que eu fico meio pá, tá ligado? É umas situações assim, porque eu tô... Abre, cara. Eu parei agora pra comer aqui no lugar, tá ligado? Aí tinha uns bicos aqui fora, mano, pique me medindo, mano. Não, mas medindo na... Tá ligado? Tipo, como se, né? Quisesse arrumar treta, não entendi nada. Porque às vezes eu não sei, às vezes deve ser fã, né? Fica olhando... A gente não tem nenhuma informação, por exemplo, de pessoas que estavam nesse restaurante ou da câmera de segurança desse restaurante, desse ambiente, confirmando a versão dele. A versão está sendo divulgada majoritariamente pelo Livinho e associados a ele, né? Próximos, familiares bem próximos mesmo. Fica complicado também a gente tentar entender essa situação se a gente só está ouvindo um lado da história. A gente precisa buscar mais fontes. Terceiro critério, ambiguidade. Geralmente essas histórias, elas apresentam um traço que é a ambiguidade. A situação nunca parece fazer muito sentido. Ela parece um pouco desconexa ou desconectada com a realidade dos fatos. Vamos dar um exemplo novamente. No caso do menino do Acre, o Bruno Borges, né? O garoto desapareceu da casa. Os pais não sabem onde o garoto está. Ok. O garoto não tinha renda, o garoto não tinha meios para sobreviver. Mas aí começam os pontos ambíguos. A câmera de segurança, se eu não me engano, no dia que ele fugiu de casa não estava gravando, ou a câmera de segurança grava apenas ele saindo até um ponto. Aí várias outras ambiguidades. Um outro amigo dele revelou depois numa entrevista com a polícia, quando o rapaz ainda estava desaparecido, que ele estava devendo, que esse Bruno Borges estava devendo um dinheiro de um projeto que eles tinham trabalhado junto. Então imagina assim, empresta dinheiro, logo em seguida você desaparece. É um pouco ambíguo, sem falar que assim, ambiguidade total. Você desaparece da sua casa. A câmera de segurança não pega ninguém tirando você da sua casa. Você não está sendo sequestrado mediante coerção, você não está sendo levado mediante uso de arma de fogo. Você simplesmente sai de sua casa e sai andando e vai para um local. Isso é muito ambíguo, né? Isso é um sequestro? Isso é o quê? Por que a gente está dizendo então que o garoto desapareceu? Se ele foi para algum local que ele quis ir? Se você, por exemplo, você sai da sua casa e sai andando, qual é a garantia de que seu pai não vai estar lá na outra ponta esperando você com uma mochila com suprimentos, um cartão ali ilimitado, entende? Nunca é uma situação totalmente direta, tipo assim, o rapaz desapareceu por quê? Parou uma van, na hora que ele estava entrando na casa dele, desceu uns caras, jogaram ele numa van preta, insufilmada, e a van saiu. Aí faz total sentido, o garoto desapareceu. Agora o garoto abre a porta da casa, sai andando, e aí de repente os livros que ele deixou no quarto começam a ser vendidos. Isso é bem ambíguo. Já no caso da blogueira, a situação é
totalmente direta. O cara largou dela um dia antes do casamento. Ela foi na festa sozinha e postou um texto de superação, né? Postou mensagens pra mostrar que ela tava tentando superar. Então faz total sentido. Você é abandonado um dia antes do seu casamento e você no dia seguinte tá dizendo que tá tentando superar, você não tá querendo ganhar biscoito, você não tá querendo ganhar like. Faz sentido. Você está mostrando que você tá tentando superar a barreira emocional. No caso do Livinho, é uma situação mais complicada ainda, né? É um ponto assim, não lembrando, isso aqui não é um vídeo de acusação, eu não tô julgando a conclusão de nada, não sou juiz de nada, a gente tá tentando levantar pontos para tentar entender a situação por uma perspectiva contextual. Mas do ponto de ambiguidade, pensem o seguinte, o Livinho tava dirigindo, tinha um carro seguindo ele, aí ele desaparece, ele reaparece num local escuro dizendo socorro, 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 aí ele desaparece, aí ele reaparece dizendo opa, tô bem, olhando em volta. Qual que seria a mensagem que isso poderia passar? Qual seria o storytelling disso aqui? Qual a narrativa? O cara foi o quê? Sequestrado, certo? Esse é o principal ponto que tudo parece indicar, né? O cara tava dirigindo, olha pessoal, tem um carro me seguindo, aí eu desapareço. Aí eu apareço dizendo socorro, socorro! Ai meu Deus, eu tô bem. Parece sequestro. Mas aí a coisa complica um pouco quando você tenta entender qual é o contexto que ocorrem sequestros. A gente teve um prazo aí muito rápido das coisas. Tudo aconteceu em menos de 24 horas. Toda a situação do Livinho. Eu diria até que em menos de 12 horas. E não é o comum. Se você pega, por exemplo, os principais meios, né, os principais tipos de sequestro, a gente tem o sequestro por meio de extorsão, que a pessoa, um grupo ali criminoso sequestra uma pessoa, né, que é vista como um objeto dignitário, né, como se fosse um objeto de valor, e é exigido ali uma quantia ou algum benefício, alguma vantagem para devolver, para fazer a devolução dessa pessoa. Então a gente tem as etapas da negociação, a gente tem a pré-abordagem, a gente tem o cativeiro, a fase de negociação e a fase então de conclusão, que geralmente é a fase colaborativa, onde a família aceita pagar um dinheiro, algo, e tudo acontece ali, é normal, e a pessoa é devolvida para a família. Isso geralmente pode levar de 1 dia até 3 dias inteiros. No caso do Livinho não levou nem 24 horas, então não se encaixa nos padrões. E se fosse extorsão, o que o Livinho perdeu? Só se ele não tá comunicando para ninguém que ele foi sequestrado e forneceu dinheiro, porque ele tava gravando com o celular dele. Aí ele saiu do local e voltou a gravar com o celular dele. Então quer dizer que extorsão é essa que os agressores, né, os sequestradores, deixam a vítima voltar com o celular dela para casa, dirigindo no próprio carro. Que tipo de sequestro é esse? Você vai levar a vítima de volta até o local onde o carro dela estava? Pra quê? Qual a garantia que você tem que a vítima não vai sair de carro ali, vai encostar na polícia e falar, uns caras me pegaram ali atrás? Então não faz sentido, é muito ambígua a história. E outra coisa ambígua, se ele tivesse sido sequestrado, qual é a vítima que tem capacidade de ficar em cativeiro? Você conversa com vítimas, você lê relatos de vítimas de cativeiro, de cárcere privado, elas ficam abaladas de lembrar da situação, as pessoas não conseguem raciocinar direito. Qual é a vítima que logo após ser sequestrada consegue ser jogada num carro, dirigir numa rodovia de noite com tudo escuro sozinha e ainda postar stories mentalmente sem estar abalada? Qual é a vítima que tem a condição psicológica e física para fazer isso? Praticamente impossível, ok? Mas lembrando, a gente só tá levantando dúvidas com esse vídeo aqui, não é uma acusação de nada, porque eu não sou dono da verdade. Quarto critério, a situação nunca é clara, nunca é descrita às claras, ou seja, a situação nunca fica compreensível ou nítida totalmente, né? Sempre é algo que dá a entender, parece que você tem que montar os pedaços para tentar chegar lá, mas a própria vítima ou as vítimas envolvidas, elas nunca deixam claro, olha, aconteceu isso. Então nunca fica claro o que aconteceu, qual foi o processo de vitimização, qual foi o algoz, nunca dá para entender. Vou dar um exemplo. No caso do rapaz do Acre, a família diz assim, meu filho desapareceu, ai meu Deus, meu filho. Só que aí você tem o registro lá do cara, né? Você sabe que o cara saiu da casa, abriu o portão e ele mesmo saiu andando. Ninguém sequestrou esse cara, entendeu? E aí o rapaz volta, dá entrevista e pergunta pra ele, você foi sequestrado? Você foi ameaçado? Por isso você fugiu da sua casa? O que aconteceu? Ele fala, olha, o conhecimento, né? Usa aquelas frases dele lá de filosofia, enfim, usa lá a manutenção da aparência, afastamentos verbais e não explica o que aconteceu. O que eu posso dizer é que eu estava isolado. Eu não tive acesso a nada, porque senão iria quebrar todo o meu objetivo, porque eu busquei o isolamento justamente para não ser atrapalhada pelo coletivo. Ele não fala de forma direta, não, eu saí de casa para dar um rolê porque eu tava afim, me perdi no mato, demorei 5 meses para achar o caminho de volta. Ele não explica. Não, olha, eu fui mesmo porque era um golpe de marketing, eu queria gerar um burburinho. Ele não explica. Então é sempre um negócio ambíguo, e aí a internet começa a criar teorias. Mas o cara era ocultista, era filósofo, será que ele não saiu? E aí ele acabou tendo um encontro espiritual e blá blá blá. Sempre é ambíguo. No caso da moça, da blogueira, não tem nada de ambiguidade. A moça foi abandonada um dia antes do casamento. No dia do casamento, ela casa sozinha, posta imagens de superação, não tem como falar que é ambíguo. Alguém poderia realmente, após ser abandonado, querer mostrar que tá bem,
querer mostrar que superou a barreira. Não tem ambiguidade nisso. No caso do Livinho, de novo, não dá para entender direito o que aconteceu. A situação não fica clara, né? Ela volta a ficar ambígua, não dá para entender, porque ele não falou, olha, não escreveu, aconteceu isso, eu fui abusado, eu fui estuprado, eu fui mantido em cárcere privado. Não dá, ele não descreve o que aconteceu. A família também não descreve, ninguém descreve, a gente não tem informações, a gente tem pedaços picados de informações, que é o cara no Stories falando, estão me seguindo, não sei o quê. Aí depois é o cara, socorro! Aí depois é o cara, tô bem. Então fica uma coisa picada, a mensagem não é clara, não dá para entender de forma clara o que aconteceu. Último e quinto critério. A mídia geralmente é mais noticiada do que os órgãos legais, do que a polícia, do que os investigadores. Só você vê no caso do garoto do Acre o burburinho gigantesco que foi feito com a mídia. Esse pessoal deu entrevista para várias pessoas, esse camarada, esse Bruno Borges deu entrevista para várias pessoas, vários blogs na época. E era uma situação em teoria séria, né? Seu filho desapareceu e aí você vai ficar dando audiência, vai ficar dando material pra mídia. No caso da moça lá, da nossa blogueira, ela teve a situação dela, mostrou nas redes sociais dela e aí então já cometeu suicídio. A situação foi bem objetiva. No caso do Livinho, é mais complicado ainda. Até o momento não saiu informação nenhuma de que ele tá numa investigação, de tá sendo feita uma investigação, um inquérito foi aberto para averiguar nada, não tem informação nenhuma. A principal fonte de informações são blogs de fofoca e o Instagram dele e de outros camaradas, então fica uma situação complicada. Sem mencionar os fatos de que foi revelado que um amigo próximo da família, né, um amigo do Livinho, teria conversado com a família e comentado que estava tudo bem, mas antes dele saber que na verdade o Livinho estava mal. Então ele teria conversado na hora que o Livinho estava desaparecido e aí ele teria dito, não, tá tudo bem. Logo em seguida ele falou, não, pera aí, eu conversei com o pessoal, agora eu descobri que a situação é tensa, não, tá tudo mal. E outra coisa, né, um outro MC, que é a MC Nova Era, postou um stories, um print, não sei te dizer aqui, você que tá vendo esse vídeo, se o print é genuíno ou se é montagem, mas um print onde ele estaria conversando com o Livinho durante o momento ali que o Livinho postou o stories lá, o vídeo no feed pedindo socorro. E aí ele fala, o que tá acontecendo, mano? Que porra é essa? E aí o Livinho teria respondido algo como, tá no seguro, tá no seguro. Então, novamente, é mais ambíguo ainda. Você está sendo sequestrado e está respondendo no seu celular, fica susto, relaxa. Não faz sentido, ok? E a mídia, nesse caso, está sendo super noticiada e eu não estou vendo informação nenhuma de que a polícia está investigando algo sobre o caso Livinho. Bom, pessoal, de forma resumida, essas são as informações que a gente tinha para trabalhar. Se sair algum vídeo do Livinho, alguma entrevista, a gente volta a falar sobre esse caso. Não dá para descartar o caso como tendo sido algo grave, porque as vítimas podem ficar catatônicas e não querer conversar, não querer acessar a polícia, não querer falar sobre o evento, então não dá para descartar totalmente a hipótese de que algo real aconteceu. Mas também não dá para negar de que tem uma imagem ali, uma situação que lembra outros casos publicitários que já aconteceram por aí, tá certo? Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal aqui, curte, compartilhe os nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo então. Valeu!